É o seguinte, é porque a gente tem lido e ouvido algumas considerações a respeito do que disse o Lula ontem no discurso do 1º de maio, quando ele disse que quem votou nele para votar no Boulos e tal. E aí, até dizíamos ontem, né, ainda à tarde, que o Ricardo Nunes anunciava que iria à justiça, porque teria havido um delito eleitoral. E outros partidos também se mobilizaram, mas principalmente o Ricardo Nunes e o partido dele, o MDB. O MDB ainda lembrou que tem ministros e tal. O Baleia Rossi falou a respeito. É bom lembrar também que no Congresso o MDB deve lembrar-se que tem ministros, né? Não é só o governo que deve se lembrar que o MDB tem ministros, mas o MDB precisa se lembrar lá no parlamento que ele tem ministros, né? Alguma coerência nas posições. Mas é só para esclarecer o seguinte. Então, muita gente saiu dizendo que a candidatura do Boulos poderia ser impugnada, etc. E que tipo de punição o Lula poderia sofrer. Então é bom lembrar o seguinte: imediatamente, o risco imediato para o Lula e num segundo momento para o Boulos é multa. Uma multa que tem ali 5 mil a 20 mil. E aí, sendo só a multa, se fosse só isso, seria até um risco a se correr, né? Afinal, o presidente da República, com transmissão pelas TVs, etc., além do público que lá estava, e com transmissão para São Paulo, onde haverá essa disputa eleitoral, pedindo voto para alguém. Então, até valeria a pena. Mas, basicamente, você tem um delito, não é um crime, inicialmente, é um delito que deve ser punido com multa. E o candidato apoiado só também será multado se ficar demonstrado que ele sabia, não é? Ele sabe, ó, vou hoje pedir voto para você lá, tá? Vou dizer que quem votou em mim deve votar em você. Ele sabia. E nada fez para impedir, beneficiou-se, pois, daquele pedido, em tese. Então, até aí, ficaria só no terreno das multas e não haveria nenhum grande prejuízo. Agora, por haver transmissão da TV pública, isso provoca um segundo problema. E resta saber também, por exemplo, o Corinthians, ele alugou ou emprestou. Não, imagina, o presidente da República pode usar, não tem de pagar nada. Ou então não, aqui custa tanto. Se alugou, quem pagou? Se foi um sindicato, nenhum problema. Foi uma festa organizada pelo sindicato, ou por um conjunto de sindicatos, ou uma central sindical, e convidou o presidente da República para falar. Nenhum problema. Se houve dinheiro público, aí é problema, porque seria uso de dinheiro público e, portanto, de poder econômico e de poder político para beneficiar uma candidatura. Aí ganha um outro aspecto. Então é preciso saber quem pagou, ou se foi cedido de graça, apenas não, pode usar, não tem problema, o presidente da República é corintiano, aquela coisa toda. Ou se houve cobrança. Se houve cobrança, quem pagou? E o outro ponto que deve ser considerado é exatamente a ciência do candidato apoiado. Tanto no primeiro aspecto quanto no segundo. Para o Boulos, o risco está em si, havendo, como houve, transmissão da TV pública. Mas isso teria de se somar a uso de dinheiro público e uso de poder político e econômico para impulsionar uma candidatura. Isso sim poderia configurar uma situação para impugnação de candidatura. E se demorar muito, até para impedir a diplomação ou até lá na frente para caçar o mandato, como já vimos. Mas é um conjunto de fatores. Neste primeiro momento, com os elementos existentes, você tem a multa. Mas, se o processo anda, se novas denúncias são apresentadas, obviamente a Justiça Eleitoral terá de investigar quem pagou, se foi o poder público ou não, e
se houve ciência do candidato apoiado, Ronald. E num quadro em que há um equilíbrio, né? A informação de hoje divulgada aqui na Rádio Bandeirantes dos números do Paraná Pesquisa sobre a disputa aqui em São Paulo, que mostram um empate técnico entre Ricardo Nunes e Boulos, ali no primeiro lugar, deixa isso mais acirrado e iniciativas que podem pressionar o adversário vão ser cada vez mais frequentes. Neste momento a bola está com o Ricardo Nunes pelo acontecimento de ontem, né? Mas acho que teremos inúmeros capítulos ao longo das próximas semanas e meses e que envolvem principalmente os dois líderes da corrida eleitoral aqui no município de São Paulo.